Então, deixa eu me apresentar, eu sou a Bia Granja, eu sou curadora do YouPix, que é uma plataforma que fala de cultura do jovem digital. A gente tem eventos, tem estudos, tem sites. E agora eu sou também o novo link, né, do Social Good Brasil. Estou super feliz, eu queria agradecer de novo o convite. E eu vim abrir um painel que é super especial para mim, porque como curadora, né, dessa plataforma que fala dos jovens e da internet, por muito tempo a gente foi desacreditado, a gente ouvia muito que esse pessoal da internet era um bando de alienado, que não se comovia, não se mobilizava para nada, né? E a gente teve enfim, eventos recentes, os protestos, que mostraram que isso não é verdade, né? Que o jovem, hoje em dia, as pessoas veem na internet um ambiente de muito empoderamento e que, sim, elas estão se mobilizando com causas, talvez não sempre causas gigantescas, mas eu vejo que existe um long tail das caudas assim, na internet, né? Então, a gente tende a se mobilizar com as coisas que estão mais próximos da gente. Antes dos protestos gigantescos que assolaram o Brasil inteiro, a gente já via isso rolando. Eu não sei se na timeline de vocês viam. Tipo, tinha gente que estava querendo salvar os animais, pessoas pedindo doação de sangue, o outro querendo reformar a praça, o outro a fim de espalhar coisas boas pela internet, etc. E isso tudo sempre foi uma realidade. Então, a gente vai ter esse bate-papo aqui com pessoas que são super referência nesse assunto, para falar dessa reflexão, desse novo momento da galera empoderada pelo poder que o digital tem de mobilizar e de transformar o mundo. Então, para isso, eu queria chamar primeiro o nosso anfitrião, que é o Rafael Zig. Venha para cá, Zig. Tá colando ali, tá pegando as colas. Quero chamar também os debatedores, a Alessandra Rufino, do Meu Rio, a Gabriela Biguetti, da Fundação Telefônica Vivo, a Graziela Tanaka, do Change.org, o Marco Gomes, da Bubox, venha para cá. E cadê a Samegui, a Sanchirachi, que é jornalista, blogueira, também faz parte do Social Good Brasil, que vai ser o nosso link com a internet. Olá, bem-vindos ao palco. Acho que a Sam não chegou ainda, mas a gente prossegue, né? Então, vou deixar vocês... Com quem eu deixo esse microfone aqui? Pessoal, apenas que arrasem neste debate, ok? Olá, boa tarde. Bem-vindos aí, né? Depois do almoço, agora todo mundo mais feliz, sorridente, alegre. Antes de começar, então, vamos reforçar aqui qual que é o tema do painel, né? Que a gente vai falar qual que é o impacto social das campanhas e movimentos digitais. Então, super importante, tema super em alta, que a gente viu acontecer tudo o que aconteceu no Brasil. Finalmente comprovou-se que não existe só uma mobilização de sofá, né? A gente consegue, sim, através das redes sociais, internet, uso das tecnologias, ir para as ruas e fazer barulho, seja numa causa tão abrangente quanto em causas mais locais. Aí a gente tem aqui o Meu Rio e tem N movimentos que a gente vai poder abordar. E o tema do painel diz que uma sociedade conectada não é mais futuro, mas uma realidade. Prova disso são as diversas campanhas e movimentos sociais que se iniciam na internet e partem para uma ação concreta na sociedade. Em busca de respostas e reflexões profundas, pessoas referências neste tema irão debater como que as campanhas e os movimentos sociais digitais estão tendo impacto em nossas vidas nos dias atuais e quais resultados podem ser celebrados. Dinâmica do painel simples. Então, primeiro, cada painelista, eu vou convidar a cada um deles se apresentarem e responder a pergunta principal do painel em 5 minutos cada um. Super sucinto. E depois abrimos para um debate no formato aquário, onde vocês podem vir aqui também no palco e fazerem sua pergunta. Então, é legal esse momento de apresentação, até para vocês entenderem o que perguntar e como explorar o conhecimento dessas pessoas, super referência aqui no palco, certo? Bom, a gente pode começar, talvez, então, aqui pela Gabriela. Pode ser, Gabriela? Se apresentar, então, em 5 minutos, fazer sua apresentação e a sua ligação com o tema de Social Good, etc. Obrigada. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Gabriela Biguetti, eu sou responsável pelos projetos sociais na Fundação Telefônica Vivo. E o que a gente selecionou para compartilhar hoje com vocês é uma campanha que a gente fez nas redes sociais sobre combate ao trabalho infantil. Como são só 5 minutos,
a gente separou um vídeo que tem uns 2 minutinhos, que explica bastante já sobre a campanha, e eu vou pedir para soltar o vídeo, depois eu volto complementando um pouco algumas informações que acho que o vídeo não dá conta. Tá bom? Bom, gente, por que a gente inventou essa campanha colaborativa nas redes sociais para falar de trabalho infantil? A Fundação, em toda a América Latina, investe nesse tema. Em alguns países há quase 15 anos e aqui a gente há 8. E o que a gente foi aprendendo ao longo desse tempo é que toda vez que a gente ia fazer um projeto contra o trabalho infantil ou nessa área, a gente falava sempre com as mesmas pessoas. Eram muito poucas as ONGs, os consultores, os estudiosos, as universidades que tratavam do tema. E a gente encontrava as mesmas pessoas com as mesmas ideias o tempo todo. E a gente começou a perceber que essas pessoas, que eram poucas, estavam cada vez mais fechadas e falando só entre si. Portanto, um ambiente de muito pouca inovação. E a gente aprendeu que isso se dava porque a opinião pública tinha uma naturalização, tem uma naturalização do trabalho infantil. E, portanto, a estratégia aqui dessa campanha foi ampliar o número de pessoas que querem combater o trabalho infantil e desnaturalizar o trabalho de crianças pobres, porque as pessoas são a favor de criança pobre trabalhando. E a gente queria aumentar o número de pessoas entendendo do assunto e tendo uma opinião contra o trabalho infantil para trazer mais inovação e também fazer pressão social para o combate ao trabalho infantil. Entrevistando, antes dessa campanha, a gente foi às ruas um pouco entrevistar as pessoas e a gente viu exatamente isso, que é natural criança pobre trabalhar, é o jeito delas se virarem na vida, para a maioria das pessoas, e que eu não tenho nada a ver com isso. E aí a gente fez essa campanha nas redes. Esse é um resultado que aqui no vídeo é parcial, mas a gente já está em números muito maiores que esse. Eu vou deixar para o debate falar mais sobre a campanha. A campanha resolve tudo? Não, não resolve tudo. A gente fala com todo mundo? Não, não fala com todo mundo. Mas ela tem nos ajudado a ampliar o discurso, trazer novas vozes, trazer inovação para essa área do trabalho infantil, e isso é muito rico. A gente estava se sentindo com a cabeça batendo no teto, falando sempre com as mesmas pessoas, com as mesmas soluções. E essa tem sido uma estratégia rica. A gente fez o ano passado, está fazendo esse ano a campanha e vamos seguir nessa estratégia que ela está se mostrando muito poderosa. Portanto, a gente tem um exemplo aqui de uma campanha que está fazendo diferença na sociedade, que depois a gente vai ter tempo de falar mais. Acho que é isso como introdução, tá bom? Tá ótimo.
Bom, agora, quando a gente fala em movimento digital, eu acho que uma palavra que vem à mente, assim, de quem trabalha ou não trabalha com isso, é o hiperlocal, né? De cada vez mais os movimentos, não só nacionais, mas também migrarem para regiões, né? Quanto mais você trabalha uma região, as pessoas mais vão se identificar com aquilo, porque é onde ela mora, onde ela está. E teve um painel interessantíssimo essa manhã que pôde comprovar isso. E a gente tem aqui também a Alessandra Rufino, do Movimento Meu Rio, que vai poder contribuir muito nesse tema, e peço que ela se apresente aí. Eu acho que tem outras iniciativas também, né? O Purpose, e por aí vai. Oi, meu nome é Alessandra. Eu vim contar um pouquinho para vocês sobre o Meu Rio e outras iniciativas semelhantes pelo mundo. Como a gente só tem 5 minutos, eu vou falar um pouquinho sobre o que o Meu Rio é e vou dar um exemplo de trabalho que acho que ajuda a responder à pergunta do painel, né? Qual é o impacto das campanhas digitais. O Meu Rio foi criado há 2 anos e é uma rede de mobilização. A gente procura aproximar um número grande de cidadãos cariocas da política local, daqueles processos de decisão que impactam a nossa vida na nossa cidade. E acho que é bom, no contexto desse painel, começar explicando que o Meu Rio não atua nas redes sociais. O Meu Rio usa ferramentas digitais e as redes sociais como um instrumento de trabalho, como uma forma de organizar pessoas e, eventualmente, levá-las para a rua. Esse é um exemplo de ação dentro da Câmara dos Vereadores, a gente tem ações na rua também. E hoje o Meu Rio conta com cerca de 100 mil membros, pessoas que já agiram em prol de alguma das mobilizações criadas pela rede, seja nas redes, seja na rua. A maioria desses membros é bem jovem, a geração dos 20 aos 29 anos. E hoje, a cada 20 pessoas dessa idade no Rio de Janeiro, uma é membro da rede do Meu Rio. Eu vou dar um exemplo, como eu disse, que acho que mostra um pouco o potencial desse tipo de trabalho que transcende a rede e também vai para a rua, e que faz essa ponte, que usa o digital como uma ferramenta de organização, que é o exemplo de uma campanha minha preferida do Meu Rio, então é sempre ela que eu falo, campanha criada por uma cidadã carioca chamada Márcia, usando panela de pressão, que é uma ferramenta voltada para campanha de pressão local, em que o cidadão pode pressionar diretamente um tomador de decisão por Facebook, Twitter, e-mail e por telefone também. Essa campanha foi criada pela Márcia para defender a escola da filha dela. É uma escola municipal localizada perto do complexo do Maracanã. E essa escola estava ameaçada de demolição para a construção de um estacionamento para a Copa do Mundo. A Márcia e os pais da Friedenheit, Escola Municipal Friedenheit, estavam mobilizados contra a demolição e estavam com muito medo, no final do ano passado, que essa demolição ocorresse durante as férias de verão, que era o que estava planejado, quando a escola estaria vazia. Então, ninguém poderia defender a escola, ninguém estaria ali dentro para verificar o que estava acontecendo. Sabendo desse medo, a equipe do Meu Rio, que sempre procura identificar mobilizações interessantes na rede e dar mais força para essas mobilizações, criou essa plataforma, que é uma plataforma digital, mas que tem muita conexão com a rua. A ideia da plataforma, ela se chama de Guarda, está sendo usada agora de novo num contexto de uma outra mobilização. A ideia é vigiar um espaço público que está sendo disputado. Nesse caso, o espaço era a Escola Municipal Friedenheit, e a gente vigiou essa escola 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 4 meses, através de uma webcam implantada na varanda de um vizinho generoso. E as pessoas podiam se alistar via internet para virar guardiães da escola. Então, elas davam seus números de celular, podiam vigiar a escola por webcam, e caso houvesse alguma aproximação estranha de um trator, de alguém que pudesse ameaçar a escola, elas podiam alertar os guardiões via SMS. E a ideia é que as pessoas iriam para frente da escola. Então, acho que é um exemplo interessante, imperfeito ainda em muitos sentidos, mas interessante, de uso de uma ferramenta digital para, eventualmente, organizar as pessoas de forma mais inteligente para estar no espaço público, que é o que interessa. E finalmente, só para quem está interessado no final da história, a escola não vai mais ser demolida. Foi um anúncio recente, depois de quase um ano de mobilização.
Um ponto que eu queria concluir fazendo, e que eu acho que é importante notar, é que um mês depois do anúncio de que a escola não seria demolida, os pais da Friedenreich criaram uma outra campanha no Panela de Pressão, dessa vez para que houvesse um ponto de ônibus na frente da escola. E eu tenho falado muito isso quando eu tenho a oportunidade, a honra de falar um pouco desse trabalho em público, que é essa ideia de que a colaboração para a melhoria de um espaço público, essa maravilha que acontece quando as pessoas dão ideias concretas de como melhorar um espaço, nesse caso, colocando um ponto de ônibus, ela só se dá quando as pessoas estão, de fato, empoderadas e se sentindo donas desse espaço. Né? Então, imaginar que pessoas vão usar plataformas como essa, também do Meu Rio, Imagine, para dar ideias de soluções para políticas públicas em cidades, se elas não se sentirem donas da cidade, é ingênuo, e não é o que a gente tem verificado na prática no caso do trabalho do Meu Rio. Esse tipo de movimento que vocês referenciaram, que a gente viu no Brasil em junho, né, de retomada do espaço público, é só o começo e traduz um sentimento que não é necessariamente só de formulação de uma posição política ou de uma demanda, mas é principalmente um sentimento de posse e de direito à cidade. Posse não no sentido de propriedade privada, mas realmente direito a um espaço que é comum e que é de todos nós. Essa foi uma foto que eu tirei esse domingo andando pela Paulista, aliás, como carioca desgarrada, achei o máximo andar pela Paulista no domingo. E aí tinha um pessoal sentado no meio do asfalto e tinha isso escrito: hoje esse seu espaço público está sendo utilizado para o proveito do bom ócio, da cultura, da companhia familiar, do compartilhamento e da liberdade. E acho que é com isso que eu queria deixar vocês e anunciar também que o modelo do Meu Rio deve vir para São Paulo. Já tem um povo aí muito bom agitando Minha Sampa, então, quem sabe, a gente não vai poder fazer algumas dessas coisas aqui em São Paulo em breve também. E é isso. Obrigada. Bom, sensacional. Nossa, acho que a gente vai ter bastante aprendizado aqui depois do debate, hein? Bom, agora vamos apresentar aqui também a Graziela Tanaka, que eu acho que tem aí um case emblemático aí do Ficha Limpa, que ela participou, e além de ter participado também já ter trabalhado com a VAS, atualmente está no change.org, certo? E, bom, acho que melhor do que eu falar é ela contar para vocês um pouquinho do que ela vivenciou aí com essas experiências. Bom, isso aí. Meu nome... Está funcionando? Alô? Alô? Acho que não. Som. Meu nome é Graziela Tanaka e eu trabalho com campanhas há bastante tempo, relativamente, uns 12 anos. E eu penso muito em o que gera transformação social. Então, isso é uma coisa que eu venho pensando ao longo de toda a minha carreira. Vou começar aqui a apresentação. Eu já fiz um pouco de tudo, então eu fiz uma apresentação em Florianópolis esse fim de semana para jovens recém-formados, e eu me dei conta que eu trabalhei em 9 ONGs em 12 anos. Acho que nem sempre é um bom sinal, mas, enfim, eu já trabalhei com HIV e AIDS, moradia, educação, direito do consumidor, corrupção, direitos humanos, inclusão digital, e passei por uma fase de crise existencial ativista, né? Então, eu não sou especialista em nada, não sou especialista em política ambiental, não sei o Código de Defesa do Consumidor de cor, não sou especialista em um monte de coisa, mas aí eu me dei conta que, mais do que me especializar, eu sou uma generalista, eu trabalho em múltiplos assuntos, e eu me especializei em ser a ferramenta. Então, não sou eu que vou ser a pessoa que vai escrever aquele relatório ou fazer aquela denúncia, mas eu vou ajudar aquela pessoa que faz aquela denúncia a conseguir algum tipo de impacto sobre o trabalho dela, né? Então, eu já fui, até ouvindo um pouco o pessoal do Rio falar, me deu uma nostalgia, porque eu morei 6 anos no Rio, e eu visitei muita favela, muita comunidade. Eu trabalhei num projeto de inclusão digital, fui de Bangu a Campo Grande, trabalhei com um banco de preservativos no Jardim América, no Morro da Mangueira, no Buraco Quente. Já fiz um pouco de tudo, desde porta em porta, trabalho em redes, organizar manifestações, organizar flash mobs, organizações de rua. E aí eu sempre entro nesse dilema, né? Assim, quando a gente vai nos espaços, qual que é o mais eficaz? A porta, o trabalho 1 a 1. Aqui tem o exemplo da Ficha Limpa, né? Da coleta de assinaturas para a iniciativa popular.
articulação de redes, né? A gente viu muito esse processo, Fórum Social Mundial, o trabalho dos coletivos, né? A organização de uma pauta, de uma agenda comum. Aí depois vem as ações de rua, né? Que é um trabalho mais de grupos menores, com ações impactantes para chamar atenção. E aí a gente viu também as manifestações. Então, sempre tem as pessoas sempre querem avaliar o que pode realmente gerar, o que é mais eficaz em gerar uma transformação social. E a resposta, na verdade, é que são todas. Todas essas ações elas são complementares, cada um tem o seu forte. O trabalho 1 a 1 é fundamental, o trabalho em rede, construção de parcerias também assim como as grandes manifestações, que também não são fáceis, mas são elas que levam as pautas de reivindicação para uma população maior, né? E nesse tempo foi quando eu me deparei entrei no mundo da mobilização online, né? Então isso foi na VAZ, foi em 2007. Fiz parte da equipe fundadora da VAZ, na época que nós éramos 10 pessoas que, né, criamos essa rede internacional. Não existia mobilização online no Brasil, havia muito ceticismo, né? Ainda tem, as pessoas falam, assina essa petição, o que acontece? Mas só que era um sonho, né, que a gente acreditava que quanto mais pessoas participando, mais as causas vão se disseminar e mais as pessoas vão chamar os amigos e mais as pessoas vão ficar sabendo das coisas que estão acontecendo no mundo, né? E foi na VAZ também que eu tive também a honra de participar da mobilização pela ficha limpa, né? O movimento de combate à corrupção eleitoral veio falar comigo, falar assim, olha, a gente precisa de ajuda para conseguir as assinaturas. Eu falei, olha, a gente não pode ajudar com as assinaturas em papel, mas a gente ajuda na pressão no Congresso, na aprovação. E esse foi, tendo acompanhado desde a introdução da ficha limpa na Câmara, quando um deputado virou e disse que era mais fácil uma vaca voar do que a ficha limpa ser aprovada, para depois, um ano depois, saber que mais de 80% da população tinha ouvido falar da ficha limpa, para mim, acho que foi um grande marco no engajamento político das pessoas, pelo menos assim, da minha geração, porque eu acho que, tirando o impeachment, né, que eu também era um pouco nova na época, eu acho que as pessoas não tinham visto que, realmente, fora dos nichos, né, do ativismo, das ONGs, as pessoas não tinham visto como a pressão popular podia realmente ter um impacto na política, como foi a ficha limpa, né? Então, eu acho que eu não tenho dúvida que hoje as manifestações que aconteceram em junho são um reflexo da ficha limpa, porque na época, quando a gente estava lá, e o papel da VAZ, ele foi importante, foi complementar ao do MCCE, porque a gente estava lá mandando mensagens, pedindo para as pessoas telefonarem, então pressionando no momento de aprovação. Então, as indas e vindas das comissões, o momento de alteração da lei, de apresentar destaques, da tentativa de não votar. Então, foi nesse passo a passo que foi uma campanha intensa, né, de 3 meses. Toda semana a gente enviava um e-mail atualizando as pessoas. E foi por isso que as pessoas se sentiam parte da ficha limpa, porque quando chegou no Supremo Tribunal Federal, para decidir se seria válido ou não, todo mundo já sabia o que tinha acontecido nos últimos meses. E quando eu vi que as pessoas estavam acompanhando, passo a passo, cada votação, sabendo o nome de cada ministro do Supremo de cor, naquele momento, naquele ano, eu sei que isso foi uma semente para o que está acontecendo hoje, outras votações do Supremo, a votação do mensalão. Hoje em dia, os ministros são capa de revista, enfim. Tem uma geração nova que está se interessando por política, que foi também essa geração que saiu às ruas, né? E que está participando cada vez mais, e a internet está ajudando a fazer isso, né? Então, para as pessoas que, imagino, muitos aqui se perguntam, né, como mobilizar? Eu acho que a pergunta não é como mobilizar, a pergunta é como escalar. E foi isso que eu me dei conta, né, essa conclusão que eu cheguei, vendo que eu, como Graziella, mobilizando um grupo de 30 pessoas, ou convocando uma manifestação que vai atrair 100 pessoas, isso é muito menor do que o meu trabalho tentando gerar 15 outras pessoas que serão multiplicadores, que vão chamar os seus amigos e que eles, sim, vão engajar outras pessoas. Então, o meu laboratório hoje é a Change.org, né? E eu chamo de meu laboratório porque o digital ele é muito interessante porque você tem métricas tempo real. Então, você sabe como as pessoas estão reagindo, o que elas estão curtindo, que campanhas elas gostam, que campanhas elas não gostam. Então, a gente testa isso o tempo todo. Então, se você receber um e-mail aí de uma campanha, pode ser de qualquer coisa, né? Na Change tem desde traga o New Direction para Curitiba, até, né, realize o sonho da minha avó, até, né, realmente vamos mudar a política do país.
Então, o que é esse laboratório? São 1.400.000 usuários no Brasil, então a gente chegou a 1 milhão em menos de 8 meses, desde que foi lançado. É um case de sucesso dentro da própria plataforma da Change, porque a gente superou 5 países desde que a gente foi lançado. São 100 mil novos usuários por mês, 280 mil assinaturas por mês, 17 mil campanhas no total já criadas na plataforma, 60 novos abaixo-assinados online por semana. Então, esses números, por trás da Change, a gente consegue avaliar padrões e a gente consegue saber o que as pessoas em Tocantins estão fazendo, ou quais são as campanhas mais importantes de Porto Alegre, quais campanhas as pessoas estão assinando, quais campanhas as pessoas estão ignorando, e fazer essa avaliação de como a participação popular ela acontece, nesse caso, né, restrito à internet, mas como ela acontece. E aí a gente foi percebendo que a participação política ela vai aumentar, e eu acho que ela é irreversível, né? A gente está aprendendo a democracia, o Brasil é uma democracia muito jovem, as pessoas estão aprendendo a participar, e tem essas etapas, né? Então, você começa como um espectador. Então, eu me preocupo com o meio ambiente, ou eu me preocupo com animais, mas eu não faço nada. De espectador, você se torna um apoiador, então você vai apoiar uma campanha, ou assinar uma petição, ou fazer uma doação para um canil, ou para alguma ONG local. De lá, você vai se tornar um divulgador. Então, você vai acreditar tanto nessa campanha, na importância dela, que você vai passar a chamar os seus amigos para também se envolverem. De divulgador para mobilizador, então, esse é o ponto em que você já vai participar de uma reunião, você vai chegar, vai querer saber de um coletivo, ir numa manifestação que foi convocada, querer, de repente, criar uma campanha, ou divulgar uma campanha. E daí você vai se tornar uma liderança, né? Então, eu acho que, quando a gente pensa em clicktivism, né, em todo esse debate, isso não existe. Nenhuma liderança vai ser um espectador. Nenhum mobilizador vai deixar de ser um mobilizador para se tornar um espectador, porque agora é mais fácil através da internet, né? O contrário. Ela é uma escada de engajamento, e a gente acredita que a Change, trabalhando com tudo e sendo aberta para qualquer campanha, qualquer um pode criar, a gente não filtra. Tem campanhas que eu concordo, que eu discordo, todo o espectro político. É que, se você ficar sabendo de uma campanha que te interessa, e como todo mundo falou aqui, no seu bairro hoje, depois você vai ficar sabendo de uma campanha que é a nível nacional, que é a nível internacional, e você vai se interessar também, né? Então, a gente acredita que a internet ela vem ajudando a conectar pessoas com novas causas que antes elas não conheciam, e dando oportunidades para elas conhecerem novos grupos que realmente estão fazendo acontecer, e ONGs também, né, que usam a plataforma. As pessoas vão começar a apoiar mais e conhecer mais essas ONGs. E aí eu sei que o tempo é curto, mas eu queria só tocar nisso que todo mundo falou, né? Quem são as pessoas? Então, dando 4 exemplos rapidamente: a Natália, a Charline, o Luciano e o Sérgio, né? Que foram usuários da plataforma, que são usuários da plataforma da Change. 2 deles ganharam as suas campanhas, 2 ainda não ganharam. Então, vou começar com a Natália. A Natália era jornalista da Isto É. Ela fez uma matéria sobre os problemas do sistema judiciário e carcerário no Brasil, e descobriu o caso do Eberson, que ele foi preso por 3 anos injustamente. Ele era inocente, foi inocentado depois, mas ele foi estuprado, ele passou por rebeliões e ele contraiu o vírus da AIDS. Ela ficou sabendo do caso dela, mas, como jornalista, ela divulgou o caso, mas não pôde fazer nada. Então, foi engraçado, porque ela entrou na Change. Ela tinha me entrevistado 2 semanas antes por causa da Change, por outro motivo. Aí a gente viu, nossa, a Natália criou um abaixo-assinado. E esse é o Eberson antes e depois, né? Ela teve um super apelo, assim, as pessoas se sensibilizaram, mandaram mensagens, e ela foi visitar o Eberson em Manaus semana passada. Essa é a promotora que descobriu que ele era inocente. E mudou a vida dele. Ele estava viciado, ele estava catando latinha, passando fome. E ele viu que... E uma das falas dele foi assim: olha, eu vi que tem gente no Brasil inteiro que não me conhecem e acreditam em mim. E, assim, um cara na periferia de Manaus que... Imagina, ele foi preso, ele estragou a vida dele, ele saber que tem gente no Brasil inteiro que está sabendo da história dele. Isso foi, assim, super, super importante, né? Ele parou de usar droga, agora ele está correndo atrás de um emprego, e a campanha está pedindo a indenização, né? Essa campanha, não sei se vocês ouviram falar, foi a questão da urbanização de Ilhabela, né? Tem esse plano de gerenciamento costeiro que ia urbanizar Bonete e Castelhanos, que são 2 praias lindas e pristinas de Ilhabela. Aí o Luciano é presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Ilhabela. Ele criou o abaixo-assinado. A meta deles era 30 mil assinaturas, porque essa é a população de Ilhabela.
E eles conseguiram as 30 mil assinaturas às vésperas, assim, um dia antes da entrega do abaixo-assinado numa audiência pública, onde até o prefeito abriu a audiência pública para discutir o plano, e foi assim, aquela sobrecarga. A gente fez um envio de mensagens para a página da prefeitura no Facebook, centenas de mensagens, pessoas: não queremos urbanizar Ilhabela. E uma semana depois o prefeito voltou atrás, porque ele viu que tinha um apelo do Brasil inteiro, de pessoas assim, que estavam muito contra. Aliás, esse plano também ele se aplica a outras cidades do litoral norte, então tem outras campanhas a serem criadas. Itanhaém tem uma campanha contra a verticalização da orla, e São Sebastião também surgiu uma. A Charline foi uma campanha vitoriosa. Ela é uma estudante de arquitetura e ela é bicicleteira, e um vereador ele criou um projeto de lei para multar as bicicletas fora da ciclovia, o que é absolutamente ridículo, né? Você não pode empurrar a bicicleta até a ciclovia, andar, sair. Ela criou esse abaixo-assinado. Ela assim, super ocupada, estuda, trabalha. Então, aí que a mobilização online funciona, né? Como agregar pessoas quando você não necessariamente vai fazer um movimento, né? Ela conseguiu muitas assinaturas, teve blog de bicicleta que cobriu ela, ela entregou abaixo-assinado. E só um detalhe, né? Cada vez que uma pessoa assina, o alvo do abaixo-assinado ele recebe uma mensagem. Então, o vereador estava sendo bombardeado de mensagens, as pessoas dizendo: olha, remove esse projeto de lei, ele é absurdo. E ele removeu. Então, esse é um exemplo assim, de uma garota, uma estudante que conseguiu uma transformação concreta. Esse é o Sérgio Silva. Não sei se vocês devem, quem é de São Paulo já deve ter visto ele. Ele perdeu o olho esquerdo com uma bala de borracha, e ele criou esse abaixo-assinado contra o uso de bala de borracha e gás de efeito moral contra manifestantes. E o Sérgio, ele sempre foi politizado, envolvido em política, mas ele me contou que ele nunca se viu como um porta-voz, né? como uma liderança. Só que ele foi atraído nessa situação. Ele não pediu para se tornar um porta-voz dessa questão. Ele se tornou por causa de uma questão trágica na vida dele, né? E hoje ele vai dar uma palestra, vocês estão convidados no Coletivo Digital às 7h, falando sobre a atuação da polícia, junto com Conectas, Direitos Humanos, o coletivo Menos Letais. E agora ele está viajando o Brasil, falando sobre o abuso policial. Então, conseguiu 45 mil assinaturas, não teve uma resposta ainda, mas eu acho que o caso dele também é exemplar. Então, o que a gente tenta fazer na Change, né? Criar ferramenta para que qualquer um possa fazer a mudança, treinar novos mobilizadores, porque a gente acredita que isso não é exclusividade do militante, do ativista e da ONG, mas que as mães, os consumidores, qualquer um que é negligenciado ou sofre algum tipo de problema, ele também tem que denunciar, ele tem que ter essa ferramenta e garantir as vitórias. Então, eu acho que o nosso case é que, para você mobilizar, você precisa ter um impacto. E, para você ter um impacto, você precisa entregar o abaixo-assinado, você precisa confrontar o poder público. E aqui alguns exemplos, né, de algumas entregas: o bicicletário da Faria Lima, as mães de Santa Maria estão quase conseguindo também um processo no Ministério Público, a PEC 1. E é isso. Obrigada. O tempo é curto. Muito obrigado. Mais um grande aprendizado. Gostei muito daquela sequência de espectador até mobilizador, né? E eu acho que agora a gente vai falar com o Marco Gomes, que ele é fundador da Bullbox, uma empresa de mídia digital, principalmente para redes sociais, blogs e sites independentes. E, além de ser fundador de uma empresa aí que é exemplo, já foi citada pela Forbes, Fast Company, como uma das mais inovadoras, ele ainda encontrou um tempinho aí durante as mobilizações para fazer um mapa colaborativo durante os protestos no Brasil, que muita gente utilizou para se organizar e se mobilizar, e é muito legal isso. Enfim, fica à vontade aí, Marco. Olá. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Bem melhor. Então, eu sou o Marco Gomes, eu sou fundador da Bullbox e, enfim, durante as manifestações eu percebi que um dos grandes problemas era que eu estava com a minha esposa na Avenida Paulista, no primeiro dia, que foi chamado a Batalha da Paulista, ou a Revolta do Vinagre, antes da coisa tomar aquela proporção toda. Foi justamente o dia que teve mais violência. Inclusive, os veículos de mídia ficaram mostrados. Foi o dia da virada da opinião dos veículos de mídia. E, nesse dia que teve bastante violência, eu vi como era importante a comunicação entre eu com o meu smartphone e as pessoas que estavam em casa.
eu percebi que as pessoas que estavam em casa tinham uma inteligência à disposição, uma estrutura de inteligência à disposição que muitos exércitos no mundo não têm, que é imagem ao vivo de helicóptero, conhecimento de múltiplas fontes e múltiplas câmeras, gente em solo falando. Então eu percebi que, se a gente conseguir juntar essa inteligência de quem está em casa, que não quer ou não pode ir para as manifestações, com a inteligência de quem está nas manifestações, a coisa pode se potencializar bastante. Se a gente pensa que quem está em casa tem acesso a helicóptero, a imagem ao vivo e a comunicação em tempo real com quem está lá na rua, isso é uma coisa que muito general queria ao longo da história e não tinha. Então, tem um poder militar, um poder de organização muito grande. E aí eu percebi que, se a gente juntar essas coisas vai ser muito legal. Fiz lá uma série de pesquisas e tal. Em poucos dias coloquei no ar um mapa colaborativo que pode ser acessado chama Mapa Colaborativo Protestos BR. Se você procurar no Google, você vai achar Mapa Colaborativo Protestos BR. E quem está em casa pode colocar informações no mapa a partir do que vê na TV, a partir do que ouve no rádio, ou até do que lê nas redes sociais. E quem está na rua, ele tem um aplicativo que funciona bastante parecido com o Instagram, que você abre o aplicativo da câmera, tira uma foto de uma ocorrência qualquer, uma ocorrência de um abuso policial, ou de vandalismo, ou de um bloqueio policial, qualquer coisa que seja, você tira essa foto e diz o que ela é dentro das categorias lá. Isso é violência policial, isso é um posto de apoio com água e remédio, isso é um bloqueio, aqui tem manifestante, ele não tem. Você coloca uma dessas categorias e isso automaticamente vai para o mapa. Então é um jeito colaborativo das pessoas que estão na rua contribuírem e colaborarem com quem está em casa, e assim todo mundo ganha, e o manifestante que está na rua fica muito mais seguro, né? Porque ele pode saber aonde ir ou onde não ir. Eu percebi isso porque eu estava na rua com a minha esposa e eu, obviamente, bastante apreensivo quanto à nossa segurança, a segurança dela, principalmente por ser mulher, ser mais lenta, não conseguir correr, etc. A minha esposa não consegue correr bem, vocês podem acreditar. Agora ela vai me odiar, mas tudo bem. Mas, enfim, e ela correu bem nesse dia. Mas eu percebi que, se a gente soube... eu perguntava no Twitter, qual é a rua que tá tendo policial? Qual é a rua que não tem? Se eu tivesse isso em tempo real no mapa, ia ser muito mais legal. Então, eu criei esse mapa, conheçam. Mas, mais do que isso também, eu vejo muita importância no empreendedorismo social, na capacidade das pessoas de usar a tecnologia, que é, inclusive, um dos pilares do social good, é usar a tecnologia para mudar a sua realidade, para mudar a sua vida. Inclusive, isso é um dos pilares e das missões da Bubox, que é a empresa que eu fundei de publicidade em redes sociais, de ajudar as pessoas a ganhar dinheiro com o conteúdo que elas produzem. Então, a gente tem lá 60 mil pessoas que a gente ajuda elas a ganhar dinheiro com blogs, com perfis no Twitter, com sites independentes e etc. A gente ajuda essas pessoas a ganhar dinheiro com o conteúdo que elas já estão produzindo, e isso tem ajudado muita gente a fazer muita coisa bacana. Foram aí já alguns milhões de dólares que antes iriam para grandes grupos de mídia, antes iriam para grandes empresas de mídia, e os anunciantes deixaram de anunciar ou pegaram uma parte da sua verba que iriam anunciar em grandes veículos de mídia e anunciaram nestes blogs, e anunciaram nesses pequenos veículos, nesses sites independentes que têm uma relevância e uma audiência muito qualificada. E, já foram alguns milhões de dólares aí que iriam, como eu disse, para grandes veículos de mídia, que foram para estes empreendedores individuais, para as pessoas que produzem conteúdo na internet. Isso, para a gente, é um negócio muito relevante. E, de vez em quando, a gente se depara com histórias muito comoventes, assim, tocantes, de gente que, o dinheiro que eu ganho com publicidade online no meu blog, com a Bubox, me ajuda a comprar livros para minha faculdade, porque senão eu não ia conseguir comprar os livros. Um outro cara, acabei de ver aqui, um cara chamado Rômulo, que esse ano ele vai vir para Campus Party, que é um evento também patrocinado pela Telefônica, super grande, super relevante, o maior evento de comunidade digital no mundo, o maior evento de computação do mundo. E ele vai vir por conta do dinheiro que ele ganha com a publicidade online no blog dele. Então, ver esse tipo de coisa acontecendo, essas pequenas relativamente, né, em comparação com grandes faturamentos de grandes grupos de mídia, mas essas pequenas vitórias desses pequenos empreendedores são muito, muito relevantes para a gente e mostram uma mudança muito grande, que é o que tanto se fala de democratização da mídia, de importância de você democratizar a mídia. Isso é a verdadeira democratização da mídia. É a pessoa em casa ou com pouquíssimos recursos
recursos, conseguir produzir conteúdo, colocar na internet, ganhar dinheiro e, com isso, ir mudando a sua vida. Conseguir comprar livros para a faculdade, conseguir viver disso. É claro, tem bastante gente que vive disso, mas não é exatamente desses casos que eu estou falando aqui. Gente que cria empresas a partir de blogs, como tem aí o Papo de Homem, o Guilherme está até aqui, ele sabe bem dessa história, ele fez isso. Então, esse tipo de empreendedorismo é muito relevante, é muito importante. Eu acho que tem um poder muito grande de mudar a nossa sociedade. E quando eu vejo um cara podendo viajar, podendo vir para um evento como é a Campus Party de 5 dias, em que ele vai aprender e vai enriquecer muito a vida dele, eu fico realmente muito feliz em saber que a gente está ajudando isso a acontecer. E isso, para mim, é muito, muito importante, ajudar as pessoas a crescerem com as seus próprios meios, as suas próprias pernas e o seu próprio trabalho, claro. E, Thalita, me perdoa, eu não quis. Thalita é a minha esposa, para quem não sabe. Eu não quis falar. E agora ela está treinando, tá, gente? Então ela está correndo, está cada vez melhor. Daqui a pouco começa a chegar os SMS aqui dela brava. Bom, a Thalita deve estar acompanhando pelas redes sociais, né? Então... Tá acompanhando no streaming online, daqui a pouco deve chegar SMS aqui dela bravíssima comigo. Ainda bem que eu vou viajar hoje, vou dormir fora, então não tem nem como ela brigar. Então, até aproveitando esse gancho, eu queria chamar a Sam para o palco para fomentar a gente com perguntas que estão chegando das redes sociais e também esporros de esposas que estão em casa vendo o marido aqui no painel. E também declarar aberto aqui o aquário. Então, quem quiser pode começar a fazer a filinha aqui, que a cadeira ali está livre para você sentar e também perguntar. Eu vou iniciar com uma pergunta, enquanto a Sam, talvez Kátia aqui alguma coisa para a gente perguntar, para instigar principalmente aqui a Alessandra e a Graziella, que é relacionado a mobilizações, né? Eu percebo assim, ferramentas como panela de pressão, Change.org, etc., talvez não... Eu posso falar uma besteira agora. Talvez não tenha nenhuma validade legal de chegar com o abaixo-assinado. Mas isso não tem validade legal. Mas o mais importante que eu percebo é muita mobilização, principalmente dos veículos, etc., para cobrir aquele assunto, tornar isso um assunto no meio das pessoas, e com isso tu força a opinião popular, levanta a opinião popular de determinado assunto e deixa sem saída políticos, etc. e tal. Eu queria que vocês falassem mais disso. Qual que é o papel dessa pressão popular? Porque às vezes não é nem o número de assinaturas, é mais essa pressão que cria, e esse movimento todo, essa mobilização da imprensa tratando do assunto, as pessoas sabendo e por aí vai. Qual que é a importância da cobertura desses veículos para que isso aconteça? No caso do Panela de Pressão, é engraçado porque, quando a gente foi criar o Panela, há um pouco mais de um ano, a gente fez uma pesquisa com alguns membros da Rede do Meu Rio, que já eram, na escada da Grazi, já eram mobilizadores. Então, já tinham algum papel de maior liderança, de maior protagonismo em campanhas criadas pela Rede. E a gente perguntou para eles, foi com a nossa equipe, perguntou o que vocês precisam de instrumento e de ferramenta. E eles não disseram que precisavam de uma ferramenta de abaixo-assinados, até porque existem ferramentas muito boas, como o próprio Change, que é maravilhoso, que eu sou super fã. O que eles falaram que precisavam no âmbito da cidade, né, pensando numa coisa que foi criada especificamente para o Rio de Janeiro, era algum tipo de contato direto com a pessoa certa. Então, a maior dificuldade que eles tinham para se mobilizar não era necessariamente conseguir apoios ou adesões ou divulgar uma iniciativa, era entender como falar com quem toma a decisão. E isso, muitas vezes, passa até por um entendimento de quem é que toma a decisão, o que não é tão óbvio. E muito menos óbvio em política local, né? Então, o que a gente fez, na verdade, foi uma grande base de dados de todos os grandes tomadores de decisão da cidade, e a gente mapeou nome, endereço de e-mail, endereço físico do gabinete, número de telefone do gabinete, conta no Facebook e conta no Twitter para os que tinham, e a gente linka
comunica a nossa plataforma diretamente com esses veículos de comunicação dessas pessoas. Então, quando você participa de uma campanha no Panela de Pressão, o que você faz é mandar um e-mail diretamente para o secretário de Parques e Jardins e o subprefeito da região X, aonde a pracinha que você quer mudar está localizada. E você fala direto com ele. A gente tem também pressão por telefone. Então, você bota o seu número de celular, a gente te liga, e o nosso robô te liga e te conecta, faz uma conexão do seu celular com o gabinete desse tomador de decisão. E você fala direto com ele. Né? Então, esse tipo de pressão, mesmo sem apoio da mídia, porque muitas vezes as campanhas têm vitórias sem um grande apelo midiático, porque elas podem ser campanhas pequenas, sobre espaços públicos pequenos e que não têm tanto interesse para uma história de mídia. Muitas vezes são vitórias porque nesse diálogo nasce muita coisa. E é um diálogo muito pouco comum para os tomadores de decisão. Recentemente, um membro iniciou uma campanha no Panela de Pressão para pressionar o presidente do Tribunal de Contas, que é um órgão que deveria fiscalizar as contas do município, pressioná-lo a desarquivar a investigação que o Tribunal de Contas tinha feito sobre as empresas de ônibus do Rio. Que quando a CPI dos ônibus foi instaurada, também foi uma campanha que teve grande participação da rede do Meu Rio. Quando a CPI foi instaurada, o Tribunal de Contas arquivou a investigação. E aí, esse membro iniciou uma campanha, o presidente do Tribunal de Contas depois conversou com a nossa equipe, porque ele ficou chocado, ele nunca tinha visto isso antes. Ele desarquivou em 24 horas, ele recebeu milhares de ligações. A secretária dele, coitada, que não tinha nada a ver com isso, mas que sofreu junto, falou que ela nunca viu, eram uns 4 telefones do gabinete tocando a cada 5 minutos. E a gente faz fila, então a gente só te conecta quando o telefone se libera, para você não ficar no ocupado. Então, é literalmente 24 horas de telefone tocando. Esse tipo de pressão, independente de uma validade legal ou não, é o que, de fato, coloca dentro da vida desse tomador de decisão, no ambiente de trabalho dele, uma coisa que está acontecendo lá fora. E mostra que existe algum tipo de vigilância, algum tipo de organização fora que pode se tornar ainda mais forte caso essas demandas sejam ignoradas. Né? Então, é um pouco assim que a gente acaba conseguindo resultados, muitas vezes surpreendentes, mesmo quando o número de pessoas que participam não é gigantesco, por se tratar de uma questão mais local. E só também para desmistificar um pouco isso, que todo abaixo-assinado é político, né? Também existem abaixo-assinados para empresas. Né? Então, o que é o abaixo-assinado? Não deixa de ser aquela folha, né? Você ia reclamar com aquele síndico chato, você ia passar de porta em porta, os seus vizinhos falar, assina aqui porque eu quero um bicicletário no meu prédio. Né? Ou para a diretora da escola, porque você quer comida saudável na cantina da sua escola. Então, você ia, todas as mães na reunião assinavam e entregavam ao abaixo-assinado. Então, ele não deixa de ser isso, só que virar voltado para o virtual. Então, muitos abaixo-assinados são direcionados a empresas, abusos de direito de consumidor, empresas antiéticas. Teve um da Coca-Cola semana passada. Só para usar um exemplo super bonitinho que a gente adora, uma produtora, não sei, alguém que trabalhava no programa Inglês com Música da TV Cultura, ficou sabendo do cancelamento do programa, criou um abaixo-assinado, colocou os e-mails, a mesma coisa da fundação, da TV Cultura, conseguiu quase 2.000 assinaturas, que são quase 2.000 e-mails ali na pessoa. Olha, não cancelem o programa, não cancelem o programa. Semana passada, eles anunciaram que o programa não seria cancelado, porque ainda existiam os fãs ali do programa que queriam assistir. Né? Mas, voltando para a questão da legalidade, eu acho que isso é muito simbólico. Né? Eu acho que, só para usar um caso bem exemplar, das últimas instituições que eu esperava que fossem usar a Change foi o Ministério Público, e eles criaram o abaixo-assinado da PEC 37, né, a PEC da impunidade, em dezembro do ano passado. Assim, eu nem acreditava. Eu falei, jura, promotores, advogados. Assim. Mas eles acreditaram, porque eles sabiam que, se eles usassem o abaixo-assinado, eles iam ter uma divulgação muito maior, numa escola muito maior, para o Brasil inteiro. Conseguiram, a maior petição na Change, foi encerrada com 460.000 assinaturas. A campanha começou em dezembro, quando poucas pessoas sabiam da PEC 37, e eu não tenho dúvida que ela se tornou pauta da reivindicação de junho, porque eles fizeram um trabalho ao longo de meses, divulgando o abaixo-assinado. Não só isso, mas a nível dos estados, dos ministérios públicos estaduais, eles fizeram palestras, foram em universidades, eles fizeram um trabalho intenso e usaram o abaixo-assinado como agregador para chamar as pessoas para participar da campanha. Né? E conseguiram derrubar. Então, quando eles foram na Câmara dos Deputados fazer as reuniões, eles, Procurador-Geral de Justiça, foram lá falando,
falando assim, olha, temos mais de 400 mil assinaturas, eles usaram as assinaturas para mostrar o apoio popular. E não deixa de ser isso. Dizer, é que nem você ir num grupo de 10 e falar assim, olha, nós não somos 10, nós somos 20 mil. Então, o abaixo-assinado ele funciona para mostrar para o tomador de decisão, seja ele do meio empresarial, seja a sociedade civil também é pressionada, seja quem for, ajuda a legitimizar aquela pessoa de mostrar que ela não está sozinha, né? Muito legal. Time de futebol também, né? Existe para o São Paulo, tem. Para eles democratizarem. A gente testou, não foi muito bem. Então. Eu tentei fazer um desse agora, trazendo o caso pessoal. Tentei fazer para abrir democracia no meu clube, Figueirense, glorioso. Vocês conhecem, Florianópolis. A gente utilizou a Avaz até, porque, sei lá, eu tinha que fazer alguma coisa, eu fiz lá no Avaz. Chamei um pessoal, eu tenho um site sobre Figueirense, a gente mobilizou uma multidão em torno daquilo, conseguimos 3 mil assinaturas, mas não rolou. A Sam vai trazer agora um olhar um pouco aqui das redes sociais, o pessoal que está em casa lá acompanhando o live stream. Boa tarde, gente, tudo bem? Desculpa que eu não estava aqui no começo. Vou fazer meu ativismo, posso? Eu estava amamentando, eu tenho uma bebezinha e daí eu tinha intervalo. E esses intervalos de mãe que amamenta, eles são complicados em empresa. Eu descobri que quando a gente está aqui espontaneamente, também são complicados, gente. Não tem muita solução. Mas nesse meio tempo que eu estava fora, eu tenho novos números. Nós já temos mais de 1.400 tweets, com alcance estimado de 5,5 milhões de pessoas. Fomos trending topics de novo, ficamos em terceiro lugar por volta do 12h30. Que olha que legal, foi na hora que a gente já tinha parado aqui. O pessoal estava muito inspirado, né? E continuou. E a gente continua, vou repetir para vocês, a gente continua bem em Goiânia, Rio de Janeiro, Guarulhos e agora São Paulo também. Eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu não vi a Bia. Bia estava aí? Ela abriu, né? Bia, querida. A Bia deu muito apoio para o Social Good. Esse ano, o UPix, que eu não sei se vocês conhecem o UPix? Um festival de cultura web. A Bia é curadora, na verdade, é uma criação praticamente dela. E a Bia abriu um espaço para que a gente pudesse falar de Social Good no UPix. Então, a gente teve direito a duas atividades. E uma foi um painel, que teve um debate mesmo, de economia criativa. A segunda, a gente fez uma loucura de colocar um World Café, que não funcionou o World Café, não tinha mesa, mas a gente fez tipo um World Café nos puffs, no chão, no palco, onde coube lá no UPix, e muita gente veio. E a gente ia bolado, eu e a Bia, antes de eu ter bebê, por isso que eu comecei com bebê. Né? Antes a Bia sabia que estava grávida, então a gente não planejou. Aí aconteceu o Vem Pra Rua, todas as manifestações em junho. E a gente já com o projeto na rua, já tudo na grade, vai fazer o quê? Com um monte de pessoas interessantes que surgiram de última hora como players. E daí eu acho que a Graziella, a Alessandra, todo mundo que está aqui na mesa entende que quem já estava há muito tempo participando ficou muito feliz agora, porque tem muito mais gente, né? Mudou o cenário, a gente se viu menos só, né? E também viu que o que a gente fazia passou a ser mais comum, mais normal. E a gente teve que incluir muita gente. Das pessoas que a gente conseguiu incluir, a gente trouxe alguém do Mídia Ninja. E a pergunta que eu tenho tem muito a ver com uma coisa que o menino do Mídia Ninja falou. Então, eu vou fazer a pergunta e vou citar ele, porque eu acho que eles merecem um destaque aqui no Social Good, mesmo sem estar presentes. O menino do Mídia Ninja é o Thiago Desan, e ele falou que não é vem para a rua, é continue na rua. Tá? Acho que merece aplauso, continue na rua mesmo, a gente não tem que desistir de fazer as coisas e não tem que sair dessa luta, né? A pergunta é da Merula Stiegel, desculpa se eu falei errado o Twitter aqui. Ela falou que pergunta se o gigante dormiu novamente e pergunta para cada um de vocês como continuar a mobilização popular para alcançar o impacto que queremos ver na conduta dos gestores públicos. Bom, eu vou falar rapidinho. Eu acho que é inevitável. O momento que aconteceu, aconteceu. Acho que ninguém tem que falar, dormiu, sabe? Não é isso. Tem um momento manifestação e tem um momento difícil, que é você mobilizar, agitar, pressionar, que é o que acontece agora, né? Então, a mobilização, ela ajuda a trazer mais gente. De todo mundo que veio, é óbvio que muitos estavam lá e não vão continuar envolvidos, mas nisso é o que você falou. Muitos que não estavam envolvidos passaram a se envolver.
Então, o trabalho do dia a dia, que é árduo, que é nas comunidades, que é lidando com injustiça, que é o trabalho, né, das ONGs, dos ativistas, ele vai continuar. Talvez ele não seja tão visível como uma grande manifestação, mas ele também é relevante. É isso que não tinha visibilidade antes, que agora tem o potencial de ser. Então, acho que não é um momento triste, assim, é um momento previsível, um momento que é uma consequência. Talvez voltem a ter grandes manifestações. Eu acho que o que prova é que a gente tem essa capacidade. Então, se acontecer alguma coisa absurda, a gente vai sair de novo. A gente está mais atento. Só que o trabalho do dia a dia, que acho que não é tão bonito, assim, tão emocionante, é isso que precisa continuar, né? Eu acho que não. Queria trazer um exemplo da nossa campanha, que é bastante diferente do trabalho que foi apresentado aqui, porque é uma campanha que precisa informar, porque existe muita polêmica sobre o assunto. Tem uma divisão de opinião muito grande, gente a favor, gente contra. Então, a nossa campanha tenta informar muito, mais do que fazer um abaixo-assinado ou qualquer outra coisa, e uma manifestação, sou a favor, sou contra. É uma campanha informativa e, portanto, por isso ela tem que ser o tempo todo. E eu acho que isso é bem importante também, tratar de fazer a discussão. E a gente vê que não precisa da gente. Quando a gente lança o tema, as próprias pessoas vão discutindo e aí vai acontecendo uma autorregulação. Teve um post que a gente fez uma vez que estava com um número gigante de comentários, todos a favor do trabalho infantil, até que uma pessoa veio e fez um depoimento. Eu trabalhei e, por causa disso, tenho tais prejuízos na minha vida. E esse único comentário de uma pessoa que era adulta agora, mas que tinha trabalhado, fez com que aquela série de pessoas revisassem seu ponto de vista. Então, acho que a informação tem um papel nessa história da manutenção, e não só a campanha da mobilização indo direto para o resultado, mas a informação acho que é bem importante. Posso falar? Primeiro, que eu queria falar para a sua esposa e para as meninas da plateia que eu estou criando um grupo de autoajuda chamado Meninas que Manifestam. E a gente vai junto. É um grupo de ajuda mútua entre mulheres que querem participar de protestos, entendeu? A gente vai juntas, pega o metrô juntas, se defende do gás de pimenta, é uma maravilha. Juro, vai ser um sucesso. E ela está convidadíssima, claro, a participar. Para responder a pergunta, eu sou uma grande defensora da minha geração, que é muito criticada. E eu acho que o gigante nunca esteve dormindo. É uma ilusão isso de que o gigante acordou, vai dormir de novo, o gigante boceja. As pessoas estavam... Enfim, tinha muita gente trabalhando, tem muita gente trabalhando ativamente, seja disputando informação, disputando narrativa, ou propondo ação política, no Brasil e nas cidades do Brasil e no mundo. Acho que o que aconteceu foi um fenômeno muito difícil de explicar, e por isso eu não vou tentar explicá-lo, em que muitas dessas insatisfações, muito desse desejo latente de reganhar o espaço público, tomaram uma forma que é muito estética, que é muito visível, que é a forma da manifestação. Mas isso não quer dizer que esse modo de trabalho e essas reivindicações não existissem antes e não continuem a existir agora. Eu acredito muito que a nossa geração, essa que nasceu com o Brasil democrático, como a Graça falou, uma democracia muito recente, essa geração tem contribuído e vai continuar contribuindo para a formação de uma nova democracia. E o difícil não é só criticar a democracia representativa e suas falhas e todos os problemas que ela traz e que ela tem, de fato, mas é realmente propor outros caminhos e testá-los sem ter medo da falha. Eu acho que o que foi mais bonito... Tiveram duas coisas muito bonitas, na minha visão muito pessoal, né, do que a gente viu nesses últimos meses. Uma foi essa enorme alegria de estar no espaço público, que foi aquilo que eu mostrei para vocês. Esse não é um desejo que se manifesta só quando a gente tem 1 milhão de pessoas na rua. Esse é um desejo constante. A gente está sendo expulso das nossas cidades. A gente investe mais em asfalto do que em calçada. Nesse mesmo domingo que eu estava na Paulista, a gente estava andando ali, enfim, nem sei em qual rua, porque a cidade é uma loucura, mas tinha um cadeirante preso num buraco, no meio de uma rua de São Paulo, não conseguia sair,
ninguém parava para ajudar, porque as pessoas não se ouvem. E aí eu olhava para o asfalto era liso, perfeito, nenhum buraquinho, a calçada uma coisa horrível, intransitável. Então, que cidade é essa que tem tanta inequidade de alocação de recursos públicos que coloca a maioria dos seus recursos na via que é usada pelos 20% da população que tem carro e muito pouca alocação de recurso para aquela via que é usada por todo mundo? Esse tipo de questão não é novo isso também não vai deixar de existir. O desafio agora é procurar as soluções e mais do que estar na rua ou estar nas redes ou estar nesse tipo de evento em que a gente troca experiência e conversa, acho que a nossa grande responsabilidade é não deixar de procurar respostas. E saber que eu me sinto herdeira de um processo democrático que custou muito aos meus pais e aos meus avós, e me sinto muito responsável por fazer isso evoluir. Porque, como eu falei uma vez para o pessoal do Imagina na Copa, tudo que não se reinventa morre. É claro que a nossa democracia precisa se reinventar. E o espaço da manifestação é um espaço de reinvenção e de reflexão também, mas não é o único. E haviam muitos outros antes desse e vai continuar a existir outros espaços no futuro. Fica à vontade aí para fazer a sua pergunta. Meu nome é Márcio, da Fundação Avina. Uma pergunta para a Graziella e para a Alessandra. Eu percebo assim, que plataformas como a que vocês coordenam são fundamentais como alavanca para a transformação social, principalmente quando elas atingem uma massa crítica, né? Ou seja, toda plataforma começa, tem lá 10, 20, 100. Quando ela chega a 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não há dúvida que é um instrumento relevante para promover mudanças. A minha pergunta, e quase uma provocação, é como é que a gente pode potencializar o uso de plataformas como essa para agendas mais estratégicas e mais perenes, e não só para ações mais pontuais, que são fundamentais, absolutamente chave, porque mudar a vida de uma pessoa é relevante. Mas mudar de 10, de 100, de 1.000, de 100 mil, talvez mais. E eu sei que, para chegar à massa crítica, vocês têm que estar abertos a campanhas pequenas, a coisas de fazer um churrasco do fim de semana. Mas eu entendo que, para mudar o país, a gente tem que fazer movimentos sociais, organizações da sociedade civil, coletivos que trabalham fortemente, usarem vocês, porque eles não conseguem fazer o que vocês conseguem com pautas que talvez, né, em alguns casos, sejam mais pontuais e rápidas, ou não, como ficha limpa, né, que houve um grande alinhamento de interesses. Mas a minha grande provocação é como é que plataformas como vocês dedicam, vamos dizer, mais e mais e mais energia e foco em agendas mais perenes, agendas mais complexas, agendas mais multi-stakeholders, né? Que eu sei que vocês têm isso, mas eu acho que é uma oportunidade de provocar aqui como fazer mais. Pode ir. Não, esse é um grande desafio. Acho que é uma das questões que a equipe do Meu Rio mais encara como um desafio fundamental para a sobrevivência do modelo e para o sucesso do que a gente está se propondo a fazer. Um dos possíveis caminhos que a gente tem explorado é usar esse tipo de mobilização pontual, né, que surge porque existe um grande absurdo ou uma grande questão que se coloca como um ponto de partida, não a finalização de um engajamento. Um exemplo concreto foi uma campanha que a gente fez ano passado, que a equipe ajudou a dar mais força, mas que foi iniciada por um grupo de promotores também, do Ministério Público Estadual, e que estavam se mobilizando contra a aprovação de um projeto de lei que veio do Executivo Estadual, então direto do governador, na Alerj, na Assembleia Legislativa, que mudava toda a legislação ambiental do Estado do Rio e que tinha vários retrocessos. O maior desses retrocessos é que esse projeto dava ao governador a prerrogativa de escolher quais empreendimentos no Estado do Rio poderiam ser isentos de um processo normal de licenciamento ambiental, sem critérios públicos. Então, era essencialmente eu, governo estadual executivo, posso decidir que você, empreendedor, não precisa de licença ambiental e você precisa. E esses critérios eu não preciso explicar para ninguém de onde é que eu tirei esses critérios. Então, uma porta aberta para um monte de coisa, óbvio. O Ministério Público começou a mobilizar as suas forças, né, e usar o seu poder, mas iniciou também uma campanha dentro da rede do Meu Rio, que contou com o apoio
e de muita gente na rede. As pessoas se mobilizaram muito rápido, porque é uma questão muito forte, né? E havia um ponto de decisão importante, que era o dia do voto na Alerj. Para vocês terem uma ideia, o projeto foi apresentado em regime de urgência. Então, era exatamente esse caso pontual que você apresentou, né? Ele foi apresentado e ele ia ser votado 3 dias depois. Uma mudança desse tamanho de legislação ambiental com 3 dias para o debate público. E as pessoas se mobilizaram, teve muita ligação. O painel de pressão foi muito usado, principalmente a ferramenta de ligação mesmo. Muita gente foi no voto, a gente convocou as pessoas para participarem do voto. Os deputados, no final das contas, se recusaram a votar. E saíram, caiu a sessão porque não teve quórum, eles foram embora da plenária, e o governo do Estado retirou o projeto de pauta, alegando falhas no texto. Né? Isso foi uma grande vitória, e deu muita força para as pessoas que participaram. E aí, depois que isso acabou, a gente falou, bom, ok, conseguimos impedir um grande retrocesso, mas a nossa legislação ambiental é longe de ser perfeita. E a pauta estratégica, principalmente num estado como o Rio de Janeiro, né, que está agora começando a explorar a economia do petróleo, e, enfim, essa pauta estratégica, que é a pauta ambiental, é uma pauta muito mais complexa e muito mais longa, e tem um monte de gente trabalhando nisso. Então, a gente foi conversar com quem já trabalha nisso há muito tempo. Tem vários núcleos de direito ambiental em várias grandes universidades do Rio de Janeiro. A gente formou um grupo que, enfim, já era, na verdade, já existia esse grupo, a gente só formalizou isso para a nossa rede, explicou que existia esse tipo de reflexão. Esse grupo fez uma proposta de um novo PL, de um novo projeto de lei, que veio da sociedade civil e que, ao contrário do projeto do Executivo, não só garante os ganhos que a gente já tem na área de legislação ambiental, mas avança, né? Propõe novas iniciativas que podem ajudar o Rio de Janeiro a proteger melhor o seu meio ambiente. E esse projeto agora está tramitando na Alerj. Não é um projeto de iniciativa popular, porque a gente ficou muito preocupado, aí sim, com a legalidade da movimentação. A gente precisaria ter assinaturas físicas, e isso ia complicar bastante o nosso trabalho. O que a gente fez foi que a gente publicou o projeto online e pressionou os deputados a serem padrinhos do projeto. Então, a gente disse, esse projeto veio da sociedade, ele é, em espírito, um projeto de iniciativa popular. Você, deputado, pode ou não apadrinhar o projeto. Se você apadrinha, você vira coautor do projeto. E aí teve um monte de gente de vários partidos diferentes que resolveu apadrinhar, claro. E agora ele está tramitando, a gente espera que ele seja votado em breve. E, com isso, a gente pode inserir outras pautas. Então, acho que pegar grandes vitórias como essa, dessa votação desse PL do Executivo, e usar toda a mobilização e o sentido de poder, de participação que surge dessas mobilizações como um ponto de partida para algo maior e não a finalização de alguma coisa, é um caminho válido e que pode ajudar a gente a responder a esse grande desafio. Bom, para a Change é um desafio porque a gente não é uma ONG, nós somos uma empresa social, e nós não temos pauta política. Então, como plataforma, a gente não defende uma pauta ou outra pauta. Mas o que a gente faz, que eu acho que é relevante porque você está perguntando, é ligar as pessoas com os movimentos locais. Então, por exemplo, tem um grupo EcoSurf de Itanhaém, que eles fizeram um abaixo-assinado contra a verticalização da orla. Então, a gente disparou, né? A gente divulgou para os nossos usuários de todo o litoral. Então, talvez as pessoas que não conhecessem essa ONG agora vão conhecer. E sempre que tem uma atualização, né? Eles fizeram um debate, a gente mandou para as pessoas que assinaram. Eles vão ter uma reunião com o prefeito, a gente manda de novo para as pessoas que assinaram. Então, essa comunicação, e aí eu acho que a mobilização online está se tornando extremamente relevante, é que a gente está se tornando maior do que grandes meios de comunicação. Então, a Avaz tem quase 5 milhões de usuários no Brasil, né? A Change está com 1.400.000. A gente é muito maior que pequenos jornais. A gente tem um tráfego maior que muitos portais. Então, a gente é uma fonte de informação, porém uma informação para mobilização. Então, a gente pode mandar campanhas, o exemplo de Goiânia, para as pessoas que estão em Goiânia. Teve uma da Universidade de Minas Gerais, da UFMG. A gente mandou para os usuários de Belo Horizonte. Então, as pessoas daquela região vão ficar sabendo daquela pauta. A gente vê também padrões na Change. Então, tem muitas campanhas de bicicleta, né? Teve a da Charline, tem a do bicicletário da Faria Lima, tem outras... tem as pistas de skate, assim, tem pedido de pista de skate em Recife, Itaquera, Campo Grande. Então, o que a gente faz? É pegar os usuários que assinaram o abaixo-assinado dentro daquele tema e mostrar para ele que tem outras campanhas de outras pessoas dentro do mesmo tema. Então, através dessa comunicação que a gente faz com os usuários, a gente começa a desenvolver narrativas
iniciativas do que está mudando. Direito dos animais é a mesma coisa. Olha, eles conseguiram em Belém, vamos tentar fazer a mesma coisa em Curitiba. Então, a gente vai avançando as pautas, porém, o trabalho é sempre do criador do abaixo-assinado. Então, olha o que essa ONG fez, ou olha o que esse grupo fez, ou esse coletivo. Porque o trabalho de avançar as pautas e o debate é deles. Assim, o que a gente pode fazer é direcionar pessoas engajadas a saberem sobre o trabalho deles. Então, acho que aí a gente presta um serviço que é fundamental à sociedade civil, que é dar visibilidade para esses pequenos grupos. Então, por exemplo, o coletivo Ocupe e Abrace, não sei, que é super pequeno, um grupo de pessoas lá de Perdizes, Pompeia, eles fizeram o abaixo-assinado das 30 árvores da Matarazzo. Não sei quantas assinaturas foram, Lucas? Me ajuda. Foram umas 12 mil assinaturas de pessoas de São Paulo inteiro. Então, agora, um pequeno coletivo, as pessoas estão sabendo que eles ganharam, né? A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente garantiu a permanência das árvores. O que a gente faz como equipe é criar conteúdo de treinamento. Então, a gente quer ensinar eles a ganharem campanhas. Eu trabalho com campanhas há 10 anos. Então, o que funciona? Planeja uma ação, faz uma entrega, como é que você pressiona? A gente ajuda eles a definirem as táticas e a estratégia, né? Como escrever um release, como conseguir a citação do jornal local para sua campanha. Isso a gente dá são as ferramentas para que as campanhas deles sejam vitoriosas. O que eles vão fazer com essas campanhas depende deles, né? A gente vê esse padrão. Uma pessoa que teve uma campanha vitoriosa, ela vai fazer outra, porque os assuntos não acabam, né? Então, sempre vai ter outra coisa por que reivindicar. Então, a ideia é isso, é viciar as pessoas em mobilização para que elas estejam... E isso acontece o tempo todo, né? A pessoa, tem uma campanha nova, vou fazer uma campanha nova. Então, a ideia é isso, mais pessoas fazendo campanhas, mais pessoas engajadas e mais pessoas participando. Bom, muito obrigado. Agora entendi porque o Joaquim tinha falado aqui, time Zup aqui também. Está piscando aqui para a gente. Mas eu acho que dá tempo, né? Pode ir a última pergunta aqui? Então, aproveitando aí, seja bem-vindo, fica à vontade. Olá, tudo bem? Meu nome é Davi, eu sou jornalista do portal Porvir. Recentemente, a Secretaria da Juventude da Presidência da República lançou um observatório digital, mais ou menos nos moldes de umas plataformas que vocês apresentaram aqui. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito desse observatório e seria possível a gente pensar no curto prazo ou no longo prazo uma participação um pouco mais formal. Eu, enquanto cidadão, coloco meu título de eleitor e formalizo ali a minha demanda. Obrigado. Pode começar pelo Marco Gomes, acho que publicou um texto essa semana sobre alguma coisa nesse sentido, que é bem legal compartilhar essa opinião. Oi, sou. Então, assim, a execução ali foi uma execução porca, obviamente, muito, muito mal feita. Desculpa, mas uma execução porca, é isso que aquilo lá é. Muito ruim, muito mal feito, feito por gente que não faz ideia do que está fazendo, não faz ideia do que está acontecendo. E, enfim, é o mesmo governo que fez os nossos padrões de tomada, que só existem no Brasil, é o mesmo que agora está querendo proibir as empresas de manter dados fora do Brasil e quer que os dados fiquem no Brasil porque acha que a internet é igual container, se o dado estiver aqui não vai estar lá fora para a NSA espionar, mas não é assim, a empresa que vai ter o dado aqui vai ter o dado lá fora também. Enfim, não foi bom, não foi bem feito, é muito ruim, muito mal feito, ruim de usar, pouco acessível, cegos não conseguem usar, e deveria ser acessível por todo tipo de cidadão, inclusive porque tem deficiência motora, deficiência visual e tal. Cego não consegue usar, é visualmente mal feito, é mal organizado, foi feito nas coxas, em cima de uma plataforma que não é a melhor para ser feita, é muito ruim. Seria muito melhor ter feito uma plataforma como a Vaz e como o Change, que são plataformas muito bem feitas. E se o governo quisesse, eles poderiam ter feito vários tipos diferentes de parcerias, licenciamentos e coisas assim, para usar o software muito bom dessas duas empresas, entre outros, ou fazer um negócio bem feito, mas não é assim que eles fazem, né? Pega lá qualquer coisa, põe no ar, só para dizer que fez, faz um mega PR em cima e uma semana depois todo mundo já esqueceu. Então, é bem ruim, é isso que eu diria. Vamos ver se as especialistas concordam comigo. Alguém achou bom? Bom,
Não, a primeira coisa que eu queria dizer é que o software do Meu Rio, tudo que o Meu Rio desenvolve, todas as plataformas, são open source. Então, na próxima vez que o governo quiser fazer alguma coisa, pode roubar o nosso código, que está aberto aí para o mundo, no GitHub do Meu Rio, para quem estiver interessado. Não, eu não quero avaliar a qualidade da plataforma, porque eu não sou programadora nem designer e não tenho tanto entendimento. Posso perguntar para a minha equipe. Mas sobre a iniciativa, né, de você, de uma certa forma, como você falou, oficializar esse tipo de iniciativa, trazer para dentro da máquina pública, eu acho que é interessante que o governo comece a abrir espaço para esse tipo de coisa. Acho que é relevante, acho que é importante. No entanto, eu alerto para o seguinte problema. Isso não substitui a ação da sociedade civil independente. Porque quem controla a interface controla o resultado. Eu sou economista de formação e trabalhei muito tempo com pesquisa de campo. Uma das coisas mais fascinantes dentro de economia e de pesquisa de campo é desenho de formulário, né? Que é você orientar o resultado de uma pesquisa pela forma com que você escreve a pergunta. Então, achar que um mecanismo, uma plataforma de participação que vem do governo, ela vai ser isenta, nenhuma delas é isenta. A do Meu Rio não é isenta. Eu oriento o meu usuário. Eu sei o que eu quero tirar dele. Né? É claro que eu não vou impedir o cara de criar uma campanha sobre o churrasco dele de domingo, mas não é isso que eu quero. Então, na minha plataforma, eu peço para ele falar em qual bairro o problema está, qual é o tomador de decisão que ele quer pressionar. Eu gentilmente oriento ele a tomar uma ação política. De fato, porque é o que o Meu Rio quer. E a gente é muito aberto em relação a isso. É esse tipo de participação que a gente quer. Quando o governo cria a plataforma, o governo vai criar uma plataforma que serve aos interesses do governo. Isso é óbvio. Né? Um exemplo clássico, para mim, é o do aplicativo que foi criado no Rio pela Prefeitura, que é o aplicativo do 1746, que é uma espécie de ouvidoria da Prefeitura. E aí, eu não sei como é que está agora, mas quando eles lançaram, era um aplicativo para smartphone, há 2 anos e meio atrás, eu não sei se é a melhor maneira de uma prefeitura ouvir sua população. Mas, mesmo assim, lançaram um aplicativo e você podia reportar problemas na cidade. Aí tinham 3 categorias: lâmpadas quebradas, árvores caídas e buracos. Quer dizer, então, se eu sou uma pessoa que não tem saneamento básico, a minha categoria não está ali, entende? Então, quem desenha a interface desenha o resultado. Nenhuma iniciativa do governo vai substituir o que a sociedade civil independente pode fazer por esse motivo. Eu também não conheço muito bem, assim, também não vou questionar a usabilidade. Mas existem governos que têm suas plataformas de abaixo-assinado, né? O caso do We the People, dos Estados Unidos. E a Comissão Europeia também aceita abaixo-assinados online como iniciativa popular. Então, um dos primeiros foi da Avaz, Greenpeace e outros grupos da Europa que fizeram abaixo-assinado questionando os transgênicos. E acho que você precisa chegar a um número, acho que é 1 milhão que foi lá, eles são obrigados a debater dentro da Comissão Europeia. E no governo dos Estados Unidos é a mesma coisa. Se eles conseguiram um certo número de assinaturas, eles são obrigados a considerar isso dentro das comissões. Então, isso, para mim, eu acho que é uma evolução da democracia, né? Eu acho que não conflita com nenhuma plataforma, eu acho que não existe uma infinidade de temas a serem trabalhados, mas que se a questão da iniciativa popular, por exemplo, pudesse ser oficializada através de uma plataforma do governo, melhor ainda, porque daí vai ser legal, vai chegar lá 1 milhão de assinaturas, eles são obrigados a colocar em votação. Isso facilita o nosso trabalho, inclusive, né? Porque daí não tem como questionar a própria plataforma do governo. Né? Bom, muito obrigado, Alessandra, Graziella, Marco, Gabriela. Foi, sensacional. Acho que foi o melhor painel que eu já participei e mediei. Aprendizado incrível, sensacional. Pena que eu não consegui fazer. Depois eu pedi umas dicas lá para eu fazer um novo abaixo-assinado figueirense e tentar. Obrigado, Sam, também, por trazer essa visão das redes sociais. E agora a gente vai dar sequência ao evento. Muito obrigado.